Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 11. Essa semana nós tivemos, desde segunda-feira, uma semana de oração, e a palavra que Deus direcionou para as nossas vidas foi a respeito de ser um discípulo de Jesus. E ser um discípulo é ser direcionado por alguém, é você se comportar como o seu líder, aquele que está discipulando você se comportar como ele. O pastor Marcelo enfatizou em todos os encontros aqui durante a semana que nós fizéssemos isso como lição de casa, no nosso trabalho, no nosso lar, como marido, como esposa, como filhos, se comportar como Jesus se comportaria. E é uma fala simples, mas desafiadora. Porque não diz respeito ao só a nosso comportamento, mas diz respeito a, nos momentos de angústias e dificuldades, como eu me comporto. Porque a pergunta é, na dificuldade, Jesus parou alguma vez, sim ou não? E por que nós paramos? Por que nós desistimos? E nós precisamos dizer que Jesus era ser humano. Ele veio como um ser humano, como qualquer outro. E ele fez isso para a gente entender que é possível sim ser um discípulo fazendo a vontade dele. Aliás, não tem como ser discípulo dele se você não faz a vontade dele. Então nós vamos ler aí, para que a gente entenda aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Mateus, capítulo 7, do versículo 7 aí em diante. Vai dizer assim: peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Aí o versículo 9 vai dizer assim: qual homem no meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu. Repita comigo. Quanto mais o seu Pai que está no céu. Amém. Dará coisas boas aos que lhe pedirem. Eu quero falar um pouco sobre isso. Eu acredito que o primeiro ponto que faz alguém se tornar discípulo de Jesus é reconhecer Deus como Pai. É entender que somos filhos. Através de Jesus, nós se tornamos filhos de Deus. Então, nós precisamos reconhecer que nós temos um Pai. E muitos de nós, talvez, vamos encontrar essa dificuldade de reconhecer Deus como Pai, porque eu não sei se vocês sabem, mas a maioria das pessoas, elas, principalmente quando criança, tem uma referência de Deus a respeito do pai terreno que elas tiveram. Eu não sei qual foi a sua experiência dentro desse sentido. A minha não foi muito boa. E aí eu precisei entender que existe um Pai acima de todas as coisas, que é poderoso, que é perfeito, que é fiel. E que mesmo que o meu pai terreno não tenha feito ou cumprido o papel dele da maneira que deveria, eu não posso me apegar a isso. E como foi dito aqui durante essa semana, pelo pastor Lorival, em alguns momentos, às vezes nós
terceirizamos a nossa falta de responsabilidade. Nós terceirizamos a consequência daquilo que estamos vivendo simplesmente para outras pessoas, ou talvez para o pastor da igreja, ou por causa de alguém. Mas, na verdade, nós precisamos entender que sempre é o nosso coração que não está conseguindo lidar com as dificuldades que surgirão. Porque sempre surgirão. Então, para que a gente entenda isso, nós precisamos entender que nós temos um Pai que se preocupa conosco. E o texto que nós lemos diz que Ele vai fazer sim, se nós pedirmos. Só que eu não posso pedir algo para Deus se eu não reconheço Ele como Pai. As pessoas se achegam neste lugar e elas querem simplesmente pedir algo para Deus como se Deus fosse o solucionador dos meus problemas. Pastor, mas Deus não resolve os nossos problemas? Sim, mas Ele quer saber de mim e de você qual o relacionamento que nós temos com Ele. Porque nós podemos estar aqui, essa igreja pode estar lotada aqui, pode ter 1000 pessoas aqui dentro, não sei se cabe, mas será que todas estão no mesmo propósito? Será que todas estão preocupadas em se tornar um filho e um discípulo de Deus? Um discípulo de Jesus? E aí, antes de discípulos, nós precisamos se tornar filhos. E a pergunta é, por que nós precisamos, antes de se tornar discípulos, se tornar filhos? E aí foi algo que Deus falou comigo que é extraordinário. O filho, ele tem acesso que ninguém mais tem. O filho tem acesso que ninguém mais tem. Eu não sei se todos aqui já tiveram filho, alguns não, né? Mas só para você entender aqui, os pais, mães que estão aqui. Você lembra quando você estava no seu quarto, lá já prestes a dormir, e aí seu filho está lá no quarto dele, né? Já prestes a dormir, a porta do seu quarto já está fechada, e aí daqui a pouco você vê alguém vindo com o pezinho, aquele barulhinho bem baixinho. Aí abre a porta devagarzinho, vai se achegando. Daqui a pouco, quando você vai ver, tá na sua cama, você olha, ué, o que você quer aqui? Eu quero dormir um pouquinho com você. Já aconteceu isso, sim ou não? Um amigo seu faz isso? Já aconteceu de algum amigo chegar na sua casa e tava dormindo num quarto lá, né, de hóspede, e daqui a pouco ele entrar no seu quarto, eu quero dormir com vocês aí? Não tem nem como, né, irmãos? O que eu quero dizer com isso? O filho, ele tem acesso. E quando a gente se comporta como filho, fica mais fácil de se tornar um discípulo. Porque como filho, você vai ter acesso a Deus que outras pessoas não têm. Uma coisa é você estar aqui como filho, outra coisa é você estar aqui somente como ouvinte. Você vai estar ouvindo a mesma palavra, você vai estar escutando os mesmos louvores, você vai estar no mesmo ambiente. Mas o filho, ele se preocupa em estar aqui. Qual filho que não tem alegria de, no final de semana, se programar para estar na casa do pai, porque o pai e a mãe vai fazer um almoço? E às vezes nós perdemos isso no meio do caminho. Estamos aqui e não se comportamos como filho. Quando meu pai faleceu, eu já contei isso aqui, eu vivi uma experiência bem complexa, assim, porque quando foi, meu pai estava em Jundiaí, quando eu fui buscar o corpo dele junto com o pessoal da funerária, chegou lá, o rapaz me pediu para me ajudar a pegar o corpo do meu pai, porque não tinha ninguém lá dentro da sala onde meu pai estava. Sabe aquela cena de filme, geladeira, abre, puxa a gaveta, colocou no chão. Eu peguei nas pernas do meu pai e literalmente, eu e o rapaz colocamos meu pai dentro do caixão. Como que eu estaria neste momento se eu não estivesse honrado meu pai?
Já parou para pensar sobre isso? Porque aí chegou o momento do velório. E no momento do velório, normalmente, não é uma regra, mas normalmente, aqueles que não dedicaram tempo, aqueles que não dedicaram amor e carinho, quando vê o pai e a mãe ali, entra em um desespero. Sabe por quê? Porque agora não dá mais tempo. Agora não dá mais tempo de dizer eu vou aí amanhã. Agora não dá mais tempo de dizer eu te amo. Agora não dá tempo para agradecer, obrigado por tudo que você fez por mim. E você acha que no velório do meu pai foi diferente? Não. Tinha pessoas lá que estavam se esperneando. Por quê? Porque se esqueceram. Ah, não tenho tempo. A vida está corrida. Nós só entendemos que a vida não está corrida quando um filho nosso, ou um esposo, ou uma esposa estiver num leito, numa UTI, e você saber se essa pessoa vai poder voltar para casa ou não. Então, quando nós se aproximamos de Deus, nós começamos a entender aquilo que Ele espera de nós como filhos. E se tem alguém que pode se tornar um grande discípulo, é um filho. Porque um filho sempre está na presença do pai. Um filho sempre está na casa do pai. Um filho sempre está ouvindo o pai. O filho está sendo protegido pelo pai. O filho sempre está sendo exortado pelo pai. Então é impossível não dar certo. E aí, Jesus, nesse texto que nós estamos trabalhando, Jesus ele está ensinando sobre oração, como nós devemos orar. E para quem nós devemos orar. E às vezes, como discípulos e filhos, nós não sabemos nem orar. Porque orar é falar com o seu pai. Orar não é você planejar uma frase extraordinária para aquela pessoa que está do seu lado ouvir e falar: nossa, como que esse irmão ora bonito. Não. Orar vem de oratória. É você falar com o seu pai. É você transmitir em palavras aquilo que está no seu coração, aquilo que está ardendo na sua alma. Seja uma alegria, seja uma dor, seja uma angústia, seja um momento de você querer mergulhar, seja um momento de você fazer algo. E as pessoas têm perdido essa essência. Entram numa igreja em busca de solucionar problemas. E eu preciso dizer para você, tem problemas que o seu pai não vai solucionar. Mas como assim, pastor? Porque o seu pai já te ensinou a não entrar nesses problemas. E se você não aprendeu ouvindo, você vai ter que aprender se virando sozinho. Será que nós já fizemos isso com os nossos filhos? Eu já fiz. Eu avisei uma, avisei duas. Daqui a pouco, pai, aconteceu. Então. Agora você vai aprender com as consequências disso. E nós não podemos achar que Deus vai trabalhar de outra maneira. Porque o propósito de Deus para um filho é ensiná-lo. E o ensinamento, para que a gente possa viver uma maturidade, muitas vezes vai vir através da dor. Porque nós escolhemos, fazemos más escolhas. Entramos aqui, ouvimos Deus falando, sabe, irmãos? Às vezes eu fico pensando, eu fico orando a Deus e falo: Senhor, quando eu for ministrar a sua palavra, se o Senhor pudesse tirar a minha imagem da frente das pessoas, porque talvez eu acredito que talvez as pessoas criam uma barreira naquilo que Deus está falando, porque talvez estejam olhando para você, para mim aqui, ó. E tudo que eu estou expressando aqui não é meu, é a palavra de Deus que está dizendo. Então é o amor e o cuidado de Deus. A oração é estar em Deus, alinhar o coração com a vontade dele, cultivar um relacionamento com ele. Isso é oração. Oração é estar em Deus. O Senhor é meu pastor
e de nada tenho falta. Não é o Senhor está como meu pastor. Se o Senhor é o meu pastor, Ele é o meu pastor não só a hora que eu estou na igreja. É na minha casa, no meu trabalho, é diante das dificuldades, é diante da alegria. E em algum desses momentos, nós abandonamos Deus ou esquecemos, ignoramos que Ele é o nosso Pai. Quando as coisas começam a ficar tudo bem, fartura, as coisas estão acontecendo, parece que a gente esquece. Outros já vão virar as costas para Deus porque as coisas estão difíceis, parece que Deus não está olhando para mim. Não, Ele está te ensinando. A mulher que tinha um fluxo de sangue, 12 anos. Talvez a gente olhe para aquele texto e acha que o milagre que aconteceu na vida dela foi quando ela foi curada. Mas o maior milagre que eu vejo na vida daquela mulher é ela permanecer 12 anos acreditando que um dia o milagre dela ia chegar. Que um dia ela ia viver algo especial, ela só precisava encontrar Jesus. Então é no meio do processo que nós precisamos ter esse comportamento como discípulos. A oração é estar em Deus, alinhar o coração com a vontade dele. O seu coração está alinhado com a vontade de Deus? Você tem certeza disso? Em todas as áreas da sua vida. Profissional, espiritual, sentimental. Será que o nosso coração está alinhado com a vontade de Deus? É cultivar um relacionamento com Ele. A palavra culto, eu não sei se você sabe disso, mas a palavra culto, no original, vem da palavra cultivar. Então, o nosso culto a Deus é quando nós cultivamos algo na presença dEle. Diante de um relacionamento que Ele nos deu a oportunidade de viver com Ele. Lá no início, a Bíblia vai dizer em Gênesis que Adão, o texto vai dizer assim, ó, e Deus levou Adão até o Éden, para que ele cultivasse e guardasse o jardim. Então o culto de Adão era o quê? Cuidar do jardim. Será que nós estamos cuidando daquilo que Deus nos deu? E se estamos cuidando, será que estamos cuidando da maneira certa? Como o pastor disse, em meus passos, o que faria Jesus? Em meu lugar, no meu trabalho, diante da minha família, diante das situações que acontecem na igreja, como Jesus se comportaria? Então não é somente um ato, mas eu preciso aprender a fazer isso da maneira correta. Porque um filho, quando fala com o pai, não é como qualquer pessoa. E o pai também, quando fala com o filho, não é do mesmo jeito, com qualquer outra pessoa. Então, como filho, hoje eu quero dizer para você que você tem um acesso que outras pessoas lá fora não têm. Nós temos um acesso especial. Em um livro que eu li, que falava um pouco sobre isso, tinha uma frase lá que falava assim, ó, a única pessoa que tem a autoridade ou a oportunidade de acordar um rei durante a madrugada é o filho. Tenta imaginar um rei lá no seu reinado, lá dentro, não entra soldado, não entra ninguém, irmão, na hora do descanso. Agora o filho tem acesso. Se nós não temos esse acesso que eu estou falando aqui, será que nós estamos se comportando como filho? O texto que nós lemos vai dizer aí, ó, peçam e busquem. Isso significa o quê? O que um filho e um discípulo precisa ter? Atitude. Peçam. Eu preciso ter a atitude de pedir. Busquem, eu preciso ter atitude. É um ato que eu tenho que ter como atitude na minha vida. Eu preciso buscar. Aí vai falar também a respeito de porta. E porta é acesso concedido.
Então, se o texto está falando que tem uma porta e essa porta vai se abrir, Deus está falando para mim e para você. Se você é um filho meu, um discípulo meu, ei, o acesso está liberado para você. Agora é só a gente analisar. Pastor, eu estou batendo, não está abrindo, não está acontecendo. A culpa é de Deus? Não, talvez eu e você não estamos se comportando como filho. Olha o versículo do 9 ao 11. Vai dizer aí, ó. Qual homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu. Então eu preciso dizer para você hoje, não é só pedir, e sim entender quem é que está pedindo. Quem eu sou? Como eu estou me comportando para pedir algo para Deus? Porque alguns acreditam que é só pedir, ou fazer uma campanha de 7 dias. Muitos caem nesse erro. Tenta imaginar, irmãos, duas pessoas pedindo para Deus, está prestes a casar e está falando, Senhor, eu quero que o Senhor abençoe meu casamento. Duas pessoas estão fazendo isso, dois casais. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe nosso casamento. Só que um desses casais paga um preço, se guardam. E o outro vive movido pelos desejos da carne. Se nós temos um pai que ele é justo, como que ele vai se comportar? Existem consequências que nós estamos plantando na nossa vida. Não é porque o nosso pai está virando as costas. Como foi dito aqui durante a semana também, o pai, ele nos ama, ele ama a todos da mesma maneira. Mas alguns têm acessos e privilégios que outros não têm, porque obedecem mais que alguns. Que abrem mão mais do que alguns. Que vivem uma vida de renúncia mais do que alguns. Então nós precisamos entender isso. Não é só pedir, eu preciso ter atitude enquanto estou pedindo. Nós precisamos ter atitude, porque a porta é o acesso concedido. O acesso está concedido, mas para quem? Para aqueles que obedecem a palavra de Deus. Para aqueles que buscam e reconhecem a Deus como Pai. Não é só como alguém que pode resolver o meu problema. E tem coisas na nossa vida que a gente precisa entender. Tem coisa que é provação, tem coisas que é fruto das consequências daquilo que você está vivendo ou fazendo. Então nós precisamos entender. Às vezes nós chegamos aqui e não temos esse relacionamento de pai com filho e estamos pedindo para Deus abrir uma porta. Se você fosse filho como Ele quer que você seja, você ia entender que essa porta não era nem para você estar olhando para ela. Porque só um filho tem um acesso. Eu tenho certeza que Deus quer que todos nós que estamos aqui essa manhã sejamos filhos. Porque o preço foi pago, não foi pago por um, para dois, foi pago por todos nós. Mas o que eu estou fazendo com isso? Com o preço que foi pago na cruz, como eu tenho me comportado? O que eu tenho buscado? O que eu tenho renunciado? O que eu tenho entregado? Aí eu queria ler com você agora Mateus 6, o versículo 5 e 6. Mateus 6, versículos 5 e 6. Olha o que o texto vai dizer aí.
Glória a Deus. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em... Quem está em secreto aqui o texto está falando? Não está falando para mim orar em secreto. Está falando que para mim orar ao pai que está em... Você entende a responsabilidade que temos de ser filho? Porque para encontrar o pai em secreto, é só filho. É ter acesso que outras pessoas vão estar no mesmo lugar que nós, mas não tem. E algumas acham ainda que tem. Aí que mora o perigo. É achar que tem um relacionamento que não tem. Assim é na nossa casa. Seu filho ele tem acesso a todos os cômodos. E talvez as reuniões da sua casa, talvez seja na mesa da cozinha, talvez seja na sala, e nesse ambiente, outras pessoas vão, sentam, amigos, irmãos da igreja, mas no lugar secreto, é só o filho. É só quem reconhece essa filiação. O que eu quero dizer com isso? O texto que nós lemos está falando, né, para Jesus orientando, viu? Não fica orando igual todo mundo, não, que quer orar em público. Não que a gente não deva orar quando a gente está aqui, tá? Não é esse sentido do texto. Mas aqui o texto está direcionando que as pessoas queriam ser vistas. Já viu? Situações na internet agora tá cheio disso, né? Vai ajudar alguém, tá fazendo um vídeo. Ó, tô ajudando aqui, ó. Como se Deus precisasse da gente. Se a gente não tivesse lá, Deus não ia alcançar essas vidas. E assim. Então, assim, o filho quer a atenção do pai e não ser visto por homens. Então, o filho e alguém que quer ser um discípulo de Jesus, ele está preocupado em chamar a atenção do pai, não é dos homens. E o texto fala o quê? Aqueles que buscam isso, ser visto pelos homens, já ganharam a sua recompensa, os elogios dos homens. Ó, parabéns. Nossa, muito bom. Você é o cara mesmo, né? Jesus está falando, a recompensa deles já vieram. É isso aí que eles têm para receber. Nós somos filhos e por isso o Senhor está nos convidando a acessar esse lugar secreto. O que nós temos feito para acessar esse lugar secreto? Porque é um privilégio. Outras pessoas não podem viver isso. A única maneira de viver isso é quando eu reconheço que Jesus morreu na cruz por mim. E agora, através da minha renúncia, através de dizer, ó, eu aceito a esse Cristo, eu aceito a Jesus, eu me torno filho. As pessoas olham o filho como alguém comum, mas o pai quer se ver em seus filhos. Por isso que a gente precisa acessar o lugar secreto. Porque quanto mais você viver nesse lugar secreto, mais Deus vai olhar para você e vai se ver em você. Através do seu comportamento, através do seu falar, do seu andar. Porque quando a gente tem acesso a estar perto de Deus,
A gente vai passar pelas mesmas situações que todo mundo passa, no trânsito, no trabalho, nas redes sociais, mas alguém que está perto de Deus, ele transmite a presença de Deus através das suas atitudes. Aquele que xingava, não xinga mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que pecava com os olhos, não peca mais. Então, irmãos, não adianta. O lugar secreto não é a igreja. O lugar secreto não é um ambiente físico. O lugar secreto é eu acessar o coração de Deus para ver o que Ele tem para mim, para minha história. É cada dia eu estar mais perto da vontade dEle, mais sensível à voz dEle, longe dos ruídos dessa vida. É entender que Ele quer que eu esteja perto para que nada me atrapalhe de ouvir a voz dEle. Nós precisamos se aproximar do Pai, porque o Pai nos escolheu para ser filhos. E isso para mim e para você já devia bastar. Não precisava mais eu e você virmos aqui para receber uma bênção, para receber um milagre. Já está aqui reconhecendo que Ele nos deu a oportunidade de ser filho, já é o suficiente. E quando eu reconheço essa paternidade, quando eu reconheço que sou filho, agora eu preciso me tornar um discípulo fiel. Porque enquanto filho, eu estou perto do Pai, aprendendo, sendo cuidado, protegido, sendo alimentado. Mas quando eu saio lá fora, eu me comporto como um discípulo, carregando a mensagem que Ele transformou a minha vida. E a pergunta é, e lá fora eu estou transmitindo o que Deus fez na minha vida? E lá fora eu estou transmitindo a mensagem da cruz? É essa pergunta que o Pai quer para mim e para você hoje. O que nós temos carregado lá fora? E a oração é um dos caminhos que nos faz se aproximar de Deus. A oração é um dos caminhos que faz o filho se relacionar verdadeiramente com Deus. Agora, a pergunta é como que não devemos orar? Se nós estamos aprendendo como orar, que deve ser como um filho, e que deve ser algo que eu preciso estar em Deus, alinhar o coração com a vontade dEle, cultivar um relacionamento com Ele, então como que eu não devo orar? Primeiro, não devemos orar como mendigos, como pedintes. Deus não te escolheu, Deus não mandou seu filho pagar um preço alto na cruz para você viver como mendigo, somente aqui pedindo. Senhor, essa semana eu preciso disso. Senhor, essa semana eu preciso disso. Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma porta. Senhor, eu preciso de uma solução. Não! Você precisa do Pai. Você precisa estar perto do Pai. Você precisa estar fazendo a vontade do Pai. Porque se você estiver vivendo a vontade perfeita do Pai sobre a sua vida, você não precisa se comportar dessa maneira. Porque Ele vai cuidar de você em cada detalhe. Quando nós estamos perto do Pai, é tudo pelo cuidado dEle. É Ele que paga a conta, não é a gente. Filho pródigo, quando saiu, pegou aquilo que era herança, que não era o tempo de pegar, foi, perdeu tudo, acabou com a vida, acabou com tudo que tinha. E aí o texto vai dizer que quando ele voltou, o pai estava lá na porta esperando. E mais do que esperando, o texto vai dizer que já estava tudo preparado para o filho lá. Roupa, sandália, anel. Agora, como que um filho que sai, vai para outro lugar, tem algo do pai esperando ele lá? Porque o pai tinha certeza que em algum momento esse filho ia voltar. É voltar para casa, é voltar para a igreja? Ele fala assim, não, voltar para o centro da vontade de Deus. É fazer a vontade dele de maneira completa sobre as nossas vidas. E a pergunta é,
Se o filho saiu mais novo, voltou mais velho, como que aquela roupa, aquela sandália, aquele anel serviu do filho novamente? Um dia eu estudando sobre isso, Deus falou comigo, é que o filho longe do pai não cresce. Parece que está até acontecendo as coisas, mas quando volta, aí que a gente analisa e fala, não mudou nada. Na verdade, ele perdeu aquilo que para ele era tão importante. Mas eu preciso dizer para você hoje, mais importante do que a herança que Deus tem para nós, é saber que um dia ele tem no coração dele que a gente esteja com ele até a eternidade, até o fim dos tempos, até para sempre. Vivendo pelo cuidado dele, vivendo pelo amor dele. Então não devemos orar como mendigos. Segundo, não devemos orar também como órfãos. Um órfão não sabe se terá o que comer amanhã. E eu e você, se reconhecemos Jesus como nosso Salvador, nós não somos órfãos. Imagina, Deise, um órfão acorda pela manhã, não tem o pai, não tem a mãe, ele não sabe se ele vai comer aquele dia. E Deus está falando para mim e para você. Se você me reconhecer como pai, se comportar como filho, você não vai viver como órfão. Ele vai cuidar de você em cada detalhe. Terceiro, como não devemos orar? Como negociadores. Algumas pessoas oram como negociadores. São aquelas pessoas que vivem com a mentalidade consumista. Como assim, pastor? Pessoas que vivem com mentalidade consumista. Então querem negociar com Deus. Senhor, se o Senhor abrir uma porta, eu vou essa semana inteira no culto. Senhor, se o Senhor, essa causa que está na justiça, o Senhor abençoar, eu vou dar o dízimo, eu vou dar uma oferta. Não é esse relacionamento que um pai quer ter com o filho. Deus não nos chamou para ser negociadores. Deus está falando que Ele nos escolheu para ser filhos e discípulos. Deus não quer alguém que seja um discípulo que fique negociando, barganhando. Um discípulo, um filho, só obedece. Alguém que quer viver um relacionamento com Deus, de pai e filho, ele só obedece. Se o texto que nós lemos está falando que nós, como pai, falhos, que somos, pecadores, se nós não desejamos mal para o nosso filho, imagina ele, que é perfeito. Então nós não precisamos viver como pessoas que são negociadores. Senhor, eu quero entregar isso para o Senhor, mas se acontecer isso, não, ele não quer saber disso. Deus não precisa dos nossos bens. Deus não precisa das nossas negociações. Deus, ele precisa do nosso coração aberto para ele entrar e transformar e mudar toda a nossa história. Engano nosso quando a gente acha que está tudo parado, tudo, nada está acontecendo, que Deus não está trabalhando, ele está trabalhando. Aí alguns vão dizer, mas pastor, então Deus está preparando uma benção para mim? Não. A benção, o milagre, a resposta que a gente tanto quer já existe. Na verdade, Deus está nos preparando para viver isso. Então, aproveite esse momento. Em vez de perguntar para Deus, pai, por que está acontecendo? Não, pergunta, para que está acontecendo isso? O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Alguém um dia conversando comigo, falou, rapaz, eu trabalho, mas as coisas não saem do lugar. E eu tenho feito uma campanha para Deus me abençoar mais. Eu falei, filho, Deus não vai abençoar você mais. Se você não sabe administrar 5 mil, para que Deus vai te dar 10?
Se você não sabe zelar por aquilo que Deus já te deu com os 5 que você ganha, para que Deus vai te dar 10? Agora, qual de nós aqui que tem filho? Cauã, quantos anos você está? Tem lógica o pai do Cauã dar um carro para ele na cidade? Aí a gente fica pedindo coisa para Deus, que Deus está olhando e fala, você não tem maturidade para ter isso ainda. Então não é melhor você aprender a orar como filho e falar, Senhor, eu já te agradeço por tudo que o Senhor já tem feito. Eu sou muito grato. Eu agradeço pela minha família, pela minha saúde. E, Senhor, eu quero entender a sua vontade cada vez mais e mais sobre a minha vida. É isso que nós temos que falar com o Senhor. É isso que nós precisamos pedir para Deus. Agora, irmãos, é uma coisa que vai prejudicando a outra. Aí você fica buscando por isso incessantemente, sabe? Aquela coisa desesperada. E eu quero avançar. E essa geração aí, essa internet agora, todo mundo aí fala que todo mundo vai ficar rico. A Bíblia fala que sempre os pobres existirão entre vós. Então não vai ficar todo mundo rico. A maior riqueza é viver no centro da vontade de Deus. A maior riqueza que o ser humano pode ter é saber que um dia Deus te escolheu para você ser filho. E se Deus, sendo Deus perfeito, maravilhoso, se Ele escolheu para ser filho dele, Ele sabe o que é melhor para você e para mim. E isso já deveria bastar. Isso já deveria ser suficiente. A oração deve ser um movimento do filho em direção ao Pai. Não a oração deve ser um movimento em direção ao que Deus pode fazer por mim. A oração deve ser o filho indo em direção ao Pai. Pai, estou aqui mais uma vez. Mesmo cansado, mesmo desanimado, mas eu te amo. Porque eu sei que o Senhor é meu Pai, o Senhor tem cuidado de mim, e eu quero cada vez ir mais na sua direção para saber a sua vontade. Não quer ir na direção de Deus, quer ir na direção do que Deus pode fazer. Por isso que às vezes a gente acha que tem porta que foi Deus que abriu. Por isso que às vezes a gente acha que tem resposta que foi Deus que deu. Porque você está mais preocupado com a resposta e com a porta do que o que Deus quer para você. E para a gente encerrar, Efésios 1 e 5. Glória a Deus. Efésios 1 e 5. Olha que versículo maravilhoso, olha que passagem maravilhosa. Efésios 1, 5. Nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ou seja, o bom propósito de Deus para mim e para você é que se tornássemos filhos. Aí o versículo 6. Se tornar filho para quê? Para ganhar bênção, para ganhar presente, para ficar rico? Não, ó. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Quando nós andamos debaixo dessa palavra, aí você se torna filho, você se torna discípulo, você se torna alguém que está disposto a fazer qualquer coisa para agradar o coração do seu pai. E aí, a oração modelo que Jesus deixou para nós foi qual? Pai Nosso. Pode subir, Camila. Nós vamos até cantar esse louvor. E a oração do Pai Nosso, ela começa como? Como? Não é Pai meu? Não é Pai meu, não? É Pai? Preciso dizer algo para nós, como igreja.
Às vezes nós somos bons filhos, mas péssimos irmãos. E aí eu preciso dizer algo, não basta ser só um bom filho. Porque a oração modelo é Pai Nosso. Então, se Deus olha para mim como filho e vê que eu não estou preocupado com a dor do meu irmão, que eu não estou preocupado com a necessidade do meu irmão, que eu estou vendo o meu irmão ir para o buraco, eu não vou fazer nada, porque cada um com a sua vida, cada um com seus problemas, é Pai Nosso. Ele não é pai só de um, de dois. Ele é Pai Nosso. Então, a mesma preocupação que ele tem comigo, ele tem com o meu irmão. Não adianta querermos ser discípulos, irmãos, se não vivemos a palavra da maneira que ela é. Ser discípulo não é participar de uma reunião, não é participar de um grupo, estar no meio de pessoas. Ser discípulo é se quando eu estou nessas reuniões, se as pessoas que estão ali vê Deus em mim. Amém? Que essa palavra possa ter ficado no seu coração. Nós vamos louvar ao Senhor. Mas medite sobre isso. Pense se você está sendo um bom filho, um bom pai, um bom irmão, um bom marido, uma boa esposa. Porque o maior sacrifício que deveria ter sido feito foi feito. O de Jesus na cruz. Eu estava até compartilhando esse dia com o pastor Júnior para a gente encerrar. Eu vi um pastor falando algo e eu fiquei pensando. Eu falei, rapaz, é até desafiador de entender isso. Mas esse pastor pergunta para alguém, por que Jesus não casou? Se a Bíblia fala tanto sobre família. E eu fiquei pensando, né? Pausei o vídeo, ele vai falar daqui a pouco, né? Mas eu fiquei pensando, por que Jesus não casou? Que a Bíblia direciona tanto casamento, né? Fala tanto sobre família. E aí eu não consegui, irmãos, assim, pensar em algo. E aí soltei o vídeo, aí esse pastor fala assim, ó, porque Jesus, ele tinha um propósito. O propósito de Jesus era dar vida por quê? Pela humanidade. E o marido tem que dar vida por quê? Às vezes a gente está invertendo as coisas. Isso que eu estou falando é Deus falando com a gente. Às vezes a gente quer dar vida pelas pessoas lá fora. E os de casa morrendo. Nós não somos Jesus. Isso que ele já fez. Dê o seu melhor, mas comece por dentro da sua casa. Em tudo, irmãos. Em tudo, em tudo. Eu não dou um passo, eu não tomo uma decisão se a minha esposa não estiver de acordo comigo. E tem casamentos morrendo, tem famílias sendo destruídas. Sabe por quê? Decisões tomadas sem o consentimento do outro. E aí, será que podemos ser chamados discípulos de Jesus? É só essa pergunta que eu quero deixar. Precisamos agradar o coração do nosso Pai. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus?